Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e hoje eu quero trazer para vocês 6 livros sobre a história do comunismo. A gente está vivendo uma época onde essas discussões políticas elas estão muito em pauta, né? Então, principalmente rede social, direto a gente vê aí pessoas discutindo sobre esses temas, sobre questões de comunismo, nazismo. Esses termos são usados como xingamentos de ambos os lados, tanto da esquerda quanto da direita. Recentemente nós tivemos artistas aí defendendo o stalinismo publicamente na TV. Por outro lado, nós temos deputados aí no nosso país tentando criminalizar o comunismo, e aí o público fica no meio dessa guerra sem entender muita coisa, sem entender o que é isso, sem entender o que é o comunismo, como que isso aconteceu, como que isso se deu, aonde que isso foi implantado, se foi implantado ou não. Então a minha intenção é trazer para vocês aqui 6 livros que vão apresentar o aspecto histórico do comunismo. Não vou trazer aqui teoria de Marx, de Engels e tal, não. Eu vou trazer aqui livros históricos que vão mostrar como as coisas aconteceram nos locais, nos lugares aonde o comunismo, então, ele foi colocado em prática, sobretudo na Rússia, União Soviética, que foi aonde ele nasce no sentido prático da coisa, né? E o primeiro livro que eu vou trazer para vocês aqui é esse aqui, olha. Richard Pipes tem inclusive uma resenha só sobre esse livro aqui no canal, História Concisa da Revolução Russa. É um livro excelente, aqui eu tenho aqui a edição de bolso, né? É um livro excelente, é um livro que vai então trazer pra gente a gênese disso colocado em prática. Então ele vai mostrar pra gente como que aconteceu a revolução ali na Rússia de 1917, começando em fevereiro, quando o czar Nicolau II é deposto do poder, o governo provisório entra em ação, assume o poder, até outubro, quando os bolcheviques vão então derrubar o governo provisório, vão assumir o poder então, e os desdobramentos que isso se dá ali na Rússia, posteriormente União Soviética, né? Ou seja, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de todos aqueles países ali que voluntária ou involuntariamente acabam adotando aí o comunismo bolchevique como política, como Estado, como governo, como ideologia. É um livro excelente, apesar de ser pequeno, né? Essa versão aqui é a versão de bolso, então é pequeno, as letras são bem... o espaçamento, tá vendo? Olha, bem apertadinho. Mas é um livro excelente, te coloca, te situa ali dentro da história. Então é um livro introdutório, é um livro que você precisa ler para você entender então como que esse movimento aconteceu, como que esse movimento se deu, como que foi então o surgimento disso, como então que essa família imperial russa ela é deposta do poder e como que esse novo governo então que assume, como que ele vai lidar no começo ali, quais vão ser as suas ações iniciais, enfim, todo esse desdobramento. Como o título diz, é uma história concisa, né? Não é uma coisa aprofundada, mas ele te coloca no caminho. O segundo livro que eu quero trazer, aí a gente já está falando aqui de uma coisa bem mais robusta. É esse aqui, olha só, Ascensão e Queda do Comunismo, do Art Brown. É um livro aí que a gente está falando de 852 páginas. É um livro assim muito robusto, muito completo. Olha só, a gente está falando aí de uma coisa bem, tá vendo? E o que o Art Brown faz aqui? O Brown, então, ele vai começar aqui com uns conceitos mais teóricos, ele vai trazer a ideia do comunismo, ele vai mostrar a diferença de comunismo e socialismo, como que um prepara, como que um abre o caminho para o outro. Aí ele entra rapidamente falando sobre as revoluções russas, sobre a guerra civil, ele vai falar sobre o comunismo entre as duas guerras mundiais, e aí ele vai começar a mostrar então como que o mundo ficou atraído por essa nova ideia
ideia, ou melhor dizendo, como que algumas regiões do mundo ficaram atraídas aí por essa ideia, como que o comunismo então ele começa a se alastrar ali pelo leste europeu, vai falar sobre a morte de Lenin, a ascensão de Stalin, o papel de Trotsky nessa questão toda. Ele vai pegando então todo o histórico do comunismo, sobretudo no leste europeu, obviamente na União Soviética, até o seu declínio, até quando ali o Khrushchev, no 20º Congresso do Partido, ele expõe os podres ali do Stalin, né? Antes disso, obviamente, vai mostrar o comunismo na China, vai mostrar o comunismo no Vietnã, comunismo em toda aquela região da Ásia ali, o comunismo aqui na América, em Cuba, como que se desenvolve, como que os revolucionários ali, eles recebem ajuda então da União Soviética, enfim, é bem completo. Na China, né, enfim, que é onde a gente tem aí o maior número de mortes, né, que o comunismo causou, é um livro muito completo e vai fechar então com a perestroika ali do Gorbachev e vai falar um pouquinho aqui sobre a Rússia pós-comunismo, né, com o primeiro presidente eleito ali, enfim, é bem completo. É o livro talvez mais completo que a gente tem sobre o desdobramento aí do comunismo desde o seu surgimento até a sua queda. Depois tem aqui, olha, Robert Service, Camaradas, a história do comunismo mundial, que é, assim, semelhante a esse aqui. A diferença é que esse aqui do Art Brown é um livro mais completo, é numa pegada um pouco diferente, mas são livros semelhantes. Esse aqui também vale muito a pena. É um livro assim que o autor ele se dispõe a trazer aqui o comunismo no mundo, a visão do comunismo no mundo, sabe? Ele vai ter uma análise aqui nas personalidades, né? Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Trotsky, o próprio Fidel Castro, né? É um livro excelente também, é um livro muito aclamado. O autor, né, o Robert Service, é professor em Oxford, onde ele leciona sobre história russa. Então, assim, é um livro bem completo. Tem aqui umas gravuras interessantes aqui da época do comunismo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Olha só, gravuras aí de Lenin, tá vendo? Olha. O Service, inclusive, tem uma biografia de Lenin aí também muito boa, muito completa. Tem várias gravuras aqui interessantes do período que ajudam então a essa visão, né, a essa imagem do comunismo. Aqui, olha, visões aqui, gravuras aqui do comunismo na China, olha só, tá vendo? Então vai falar de Coreia do Norte também, enfim. É um livro bem completo também, te ajuda a entender muita coisa. O terceiro, e talvez o mais famoso dessa lista aqui, que não pode faltar em lista nenhuma sobre comunismo, é o Livro Negro do Comunismo. Esse livro que foi escrito por pessoas ligadas à esquerda e talvez poderia dizer que é o comunismo visto de dentro, né? Então você tem aqui vários autores, você tem aqui relatos assustadores, focados basicamente nas atrocidades que aconteceram durante esse regime. A gente está falando aí um total de mais de 100 milhões de mortos, desde mortes causadas pela fome por causa de políticas mal administradas e muitas vezes até um genocídio intencional, até execuções, os famosos expurgos de Stalin ali nos anos 30, execuções sistemáticas de pessoas que de início eram parceiras e que depois se tornam inimigas e são assassinadas. É uma coisa terrível. Então é um livro que você não pode deixar de ler, um livro que não pode faltar aí na sua análise, nos seus estudos sobre o comunismo. É um livro grande, pessoal, é um livro que vai assim, a gente está falando aqui de mais de 900 páginas com letras pequenas, tá vendo? Olha. Então é um livro que vai exigir de você aí tempo na leitura, não é algo que se aconselhe que se leia correndo, né?
mas é um livro que vai te ajudar também a compreender muita coisa desse período, compreender muita coisa desses crimes, desse terror, dessa repressão que é o comunismo. Um outro livro, e focado, né, mais focado, é esse aqui, olha, A Fome Vermelha, de Anne Applebaum, que é uma autora e que tem um outro livro fantástico também ligado. Na realidade, ela escreve muito sobre esses temas, né? Tem um livro dela, Gulag, que inclusive está fora de edição aqui no Brasil. Mas esse livro aqui ela vai focar especificamente nas políticas comunistas, nas políticas bolcheviques em relação à Ucrânia, que levaram a Ucrânia à fome nos anos 20 e posteriormente nos anos 30, e que foi responsável pela morte de mais de 5 milhões de pessoas mortas de fome. É o famoso Holodomor, que a tradução seria aí morte pela fome. Ela vai mostrar aqui e é interessante que é muito completo esse relato. Então ela começa mostrando que a questão da fome no comunismo ela é uma coisa sistemática, ela é uma coisa ampla e ela é uma coisa antiga e que foi se tentando resolver por diversas maneiras, mas sempre de uma maneira bem utópica, de uma maneira que qualquer um via que não daria certo. Então, ou seja, repressão, obrigando as pessoas a entregarem os grãos que tinham, obrigando os camponeses a entregarem a colheita, até o ponto de chegar a obrigar os camponeses a entregar as sementes que eram guardadas para o plantio do outro ano e até mesmo os grãos que eram guardados para consumo próprio. Então, a partir do momento que o camponês ele não pode desfrutar daquilo que ele plantou, que está colhendo, ele não pode desfrutar daquilo que foi guardado como semente para plantar no outro ano, ele não tem mais o que comer. E os relatos aqui são assim, são de embrulhar o estômago, são assustadores. É uma obra muito completa sobre essa fome na Ucrânia. Ela aborda todos os períodos, a tentativa de independência da Ucrânia em 1917, o suposto apoio de Lenin a isso, né? E depois essa reviravolta, essa virada de Lenin totalmente contrário a isso, e a invasão e as políticas de Stalin depois, e enfim, que levaram à morte. Então, tem casos aqui de canibalismo, tem casos, pais que têm vários filhos e ele precisa escolher qual filho vai morrer para que os outros possam comer a carne dele, para não morrer de fome. Enfim, prostituições por causa, né, da fome ou para se livrar dela. É um livro bem completo sobre isso, mas é um livro que demonstra o quanto então que esse tal de comunismo é uma praga que precisa ser erradicado, nunca deu certo em lugar nenhum, né? E, por último, e não menos importante, esse livro aqui, deixa eu tirar isso daqui, peraí. Este aqui, olha só, Lenin, Hitler e Stalin. Esse livro aqui é A Era da Catástrofe Social, Robert Gelatelli. Acho que é essa a pronúncia. É um livro onde o autor ele vai apresentar para a gente as ligações que esses homens têm entre si. Geralmente, Lenin é tido como um homem bom. Então, você tem até hoje o mausoléu de Lenin, né? Onde é exposto lá na Rússia. E ele é visto como alguém que foi responsável, então, por essa revolução, pela libertação dos oprimidos e tal, mas ele vai desmistificar isso, ele vai tirar essa ideia desse mito do Lenin bom e vai mostrar que Lenin era tão ruim quanto Stalin, que eram tão ruins também quanto Hitler. Ele vai fazer a ligação que existe entre os dois, ligação ideológica, ainda que Hitler e Stalin fossem inimigos, né? Ainda que Hitler gritava aos quatro cantos
contra o comunismo, mas ele vai mostrar semelhanças de pensamento entre eles e principalmente semelhanças de práticas que esses dois ditadores, ou melhor dizendo, esses três ditadores tiveram, que juntos foram responsáveis pela morte de mais de 20 milhões de pessoas. É um livro também muito completo, é um livro denso também. A gente está falando aqui de 796 páginas, ou seja, quase 800 páginas, que vai abordar então essa questão. Nazismo, comunismo, socialismo, enfim, vale muito a pena também. E eu falei 6, já deu 6, mas eu quero trazer aqui dois bônus aqui para vocês. O primeiro é esse aqui, olha. Tem resenha também aqui específica no canal sobre esse livro, Os Romanov. Por quê? Porque, os bolcheviques entram no poder ali em 1917. Mas e antes disso? Quem governava a Rússia? Como que a Rússia era governada? Como que era o Império Russo? Esse livro aqui, ele vai traçar para você a história dessa família, que é a família mais longínqua no reinado ali, no Império Russo, né? A família dos Romanov, que começa em 1603, vai até 1918, a gente está falando aí de pouco mais de 300 anos, e ele vai contemplar aqui, então, todos os czares e czarinas, relacionamento entre eles. Tem umas partes aqui, assim, que beira a fofoca, né? Detalhes sobre relacionamentos, detalhes sobre traições, cartinhas que o czar tinha com amantes e como que eles se referiam um ao outro, mas é um livro interessante, é um livro completo também, vale muito a pena para ter noção então de como que era a Rússia antes disso, né? Será que era tão melhor assim do que foi? Enfim, interessante. O autor, o Simon Sebag Montefiore, é um excelente autor. Eu estou com outros livros dele aqui também para ler, e enfim, muito bom. E esse aqui, Terras de Sangue, que é basicamente a mesma pegada desse aqui. A diferença é que esse Terras de Sangue aqui, o autor, o Timothy Snyder, ele vai mostrar pra gente aqui a ligação que tem nessas terras onde ora você tinha nazismo, ora você tinha comunismo, ou ainda que fosse uma só desses dois lados, mas como que eles destruíram, como que eles devastaram esses locais pela fome. Então aqui vai falar, por exemplo, da Polônia, vai falar da Ucrânia, vai falar da Bielorrússia, vai falar de 45 milhões de eslavos que foram privados deliberadamente de meio de subsistência e cuidados médicos. A semelhança do comunismo, o nazismo também matou pessoas de fome, então é um livro que mostra essa relação, tá bom? Muita coisa, né? Vou deixar na descrição desse vídeo o link para você adquirir qualquer um desses livros. Você adquirindo pelo link aqui, você contribui para este canal. Então, essa a minha indicação. São aí 6 livros com mais 2 de bônus para você entender o comunismo, entender como que esse movimento nefasto, essa ideologia nefasta assassinou, devastou milhares de pessoas, milhões de pessoas, melhor dizendo. Pegando os números aí deste livro aqui, a gente fala então mais de 100 milhões de mortos no total, unindo todos os lugares aí, né? China, Rússia, a União Soviética no geral, e até mesmo aqui nas Américas, né? Esses assassinatos, enfim, muita coisa, gente, muita gente morta por uma ideologia que hoje as pessoas têm tentado ressuscitar, ou melhor dizendo, tem mantido, né? Tem defendido. Você tem inclusive canais no YouTube onde pessoas aí defendem declaradamente o comunismo, e parece que não veem a história, né? Parece que não tem livros e mais livros de história, inclusive escritos por pessoas de dentro, pessoas ligadas ao movimento, que declaram então o quanto que isso foi cruel, quanto que isso foi nefasto. A literatura sobre isso é muito vasta. Então, por exemplo, você tem os gulags,
que são os campos de concentração, os campos de trabalho forçado do comunismo. O que se tem de livros sobre isso, o mais famoso aí é o do Solzhenitsyn, Arquipélago Gulag. Você tem Contos de Colimar, que é uma coleção de 6 livros aí sobre isso. A própria Annie Applebaum tem um livro chamado Gulag, que mostra então como que era terrível a vida nesses campos de concentração, campos sim de extermínio, que alguns tentam dizer que eram reeducação, que era como se fossem universidades. Hoje mentira pura. A história está aí, tem material aí disponível para a gente desmascarar isso. Então, leia, estude sobre isso, compre esses livros na medida possível. Alguns deles, se você gosta de ler no Kindle, tem no Kindle também. Mas fato é, não deixe de obter conhecimento sobre isso e espalhar esse conhecimento também, para que as pessoas vão se livrando dessa coisa horrorosa e horrenda que é o comunismo, tá bom? Tchau. Até as próximas indicações, até os próximos vídeos deste canal.